Luiz Inácio Lula da Silva participa nesse momento de uma entrevista com um pool de rádios, dentre elas a Band News de Minas Gerais, e o presidente da República já disse nessa entrevista aos jornalistas que a inflação no país está razoavelmente controlada. Vamos acompanhar esse trecho. Há uma coisa muito interessante nessa questão da inflação. Primeiro que a inflação está muito, sabe, nós levamos ela muito a sério e eu acho que ela está razoavelmente controlada. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão na nossa visão e na invasão dos pesquisadores mais alta. Por exemplo, a carne está muito alta, nós temos outros produtos que estão altos e nós precisamos discutir com os setores por que, sabe, que esses preços cresceram tanto de 12 meses para cá. Porque a verdade é que em 2023 a carne caiu 30% e depois ela voltou a subir. Não tem um único fator que significa e que mostra o preço das coisas. O que nós precisamos é tentar ajustar, porque a inflação causa muito prejuízo ao povo trabalhador. Nós estamos trabalhando com a ideia de que, primeiro, nós vamos controlar a inflação. Nós queremos dizer ao povo de Minas Gerais que o reajuste que poderá ser feito na Petrobras, tanto no diesel como em outros produtos da Petrobras, ainda estão menor do que estava em dezembro de 2022. É muito importante levar, inclusive com a inflação de 7% ou 8% no período, ainda estão mais baixos, tanto o diesel quanto a gasolina. Nós estamos discutindo para saber o seguinte: como é que a gente faz a compensação na hora que você tem um reajuste, em que esse reajuste pode impactar no preço do transporte e no transporte impactar no preço do alimento. Nós estamos discutindo isso, nós temos consciência que nós vamos baixar a inflação, nós temos consciência que nós vamos baixar o custo de vida e nós temos consciência que a cesta básica vai ficar mais acessível ao povo brasileiro, porque é disso que o povo precisa. Durante a entrevista, Lula falou também sobre as reuniões que vai fazer nesta semana na tentativa de baixar o preço dos alimentos. E o governo inteiro está trabalhando com isso. Ainda ontem eu fiz uma reunião com a Fazenda e nós vamos encontrar uma solução. Eu tenho uma reunião essa semana com o pessoal da carne, com o pessoal do Ministério da Agricultura, para que a gente encontre uma solução de fazer com que esse alimento chegue na mesa do trabalhador, compatível com o poder aquisitivo do trabalhador. É isso que está nos motivando, Murilo, e nós vamos trabalhar com muito afinco para que a gente coloque as coisas nos eixos. Porque a economia brasileira está bem, o Brasil está crescendo, o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, as coisas estão acontecendo, inclusive no estado de Minas, muitas coisas boas, e nós então precisamos cuidar com muito carinho do preço dos alimentos para o povo mais pobre, que é quem sofre com a inflação. Bem, esses são dois trechos dessa entrevista que o presidente Lula concede agora a um pool de rádios de Minas Gerais e a Band, claro, presente agora nesse pool. Dois números aqui em relação à inflação. Primeiro, a inflação dos alimentos no ano passado foi de 7,6%, segundo a medição oficial do IBGE. O segundo número é a previsão do mercado para a inflação de 2025. A inflação geral tem aumentado semana a semana naquela pesquisa que é feita pelo Banco Central. Nesta segunda-feira, o mercado diz o seguinte: se tudo continuar desse jeito, a inflação do Brasil fecha o ano na casa dos 5,2% em 2025. É alta, é acima da meta e os alimentos pressionaram muito o que aconteceu com a inflação no ano passado. A gente torce, é claro, para que haja de fato aí algum tipo de solução. Não me parece que exista algo muito concreto, né? É muito mais um compromisso, uma vontade, aquela intenção do governo de dizer: olha, eu percebo que isso está acontecendo e estou tentando fazer o que eu posso. Agora, o quê? O quê? Na prática, conversar. O que vai trazer um resultado concreto, já que boa parte da produção agrícola é commodity e está ligada não só à variação dos preços internacionais, como também à variação do dólar e às intempéries da natureza, quando tem quebra de safra, seca, cheia, enfim, tudo isso pesa e aí a gente sente no bolso. De qualquer forma, Sônia, Cláudio, Pedro, essa entrevista do presidente Lula, que segue acontecendo agora, é mais um sinal de que a comunicação do governo federal está mudando. Fazia séculos que Lula não falava com ninguém. Deu uma entrevista coletiva de surpresa na semana passada no Palácio do Planalto e agora volta a marcar território. É aquela estratégia de, bem,
Deixa eu ocupar espaço, dar um pouco aqui a cara a tapa, porque já que todo mundo vai falar de mim, deixe que eu também fale de mim mesmo, né? Pois é, há mudanças mesmo na área de comunicação, né? Mas é preciso ver se isso é suficiente, né? O presidente continua o mesmo. O mesmo, até é uma atitude ou um hábito que ele cultiva desde antes de ser eleito pela primeira vez, que é o de, digamos assim, atropelar a verdade. Ele disse agora há pouco, a gente viu, que em 2023 houve uma queda de 30% no preço da carne. Isto não é verdade. Eu até conferi isso aqui agora há pouco, a estimativa da LCA Consultores, que é especializada nessa questão, mostra que a carne bovina registraram uma redução de 11,9%. Foi uma redução importante, mas não de 30%. O presidente Lula continua contando lorotas, digamos assim. Se ele falasse números próximos da verdade, talvez as suas falas ganhassem uma credibilidade maior. E essa fala do presidente Lula, né, Cláudio, vai muito ao encontro de medidas que estão sendo tomadas depois que o problema já está instalado. O governo tem estrutura necessária para identificar esse problema na raiz. É mais ou menos como você estocar água para combater o incêndio e não comprar o extintor antes para prevenir o incêndio. O governo precisa atuar antes disso. Agora não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? Uma canetada, resolver preço de alimento? Não é assim. Não dá para fazer isso, né? Isso até já foi afastado por próprios entregantes do governo depois de declarações desencontradas a respeito do assunto. Ele sabe que não tem o que fazer agora, né? Agora é esperar e tentar acomodar as coisas para evitar que esse aumento continue, porque a regressão é muito difícil. E tem a questão dos combustíveis, ele mencionou aí a Petrobras, e o governo já tem que estar de olho no reflexo dessa medida para os próximos meses. Tem que estar com a lupa voltada já para os próximos meses. E não ficar olhando para o retrovisor e tentando apagar um incêndio aí que já está absolutamente descontrolado. Nessa história da comunicação, a gente já nota mesmo a mudança, porque o presidente falando mais, só que ele não tem que falar mais, tem que ser uma fala sobre o assunto e combinar com o resto dos ministros, do Planalto. Não pode o presidente falar uma coisa, ministro X fala outra, o Y fala isso, não pode. Então tem que ser essa convergência aí de diálogo para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e quais são os planos do governo, né? Se é que existe nesse caso. Como disse o Cláudio, me parece que número errado não é algo positivo. Então, precisa tomar cuidado com essas falas, porque as pessoas anotam, porque as pessoas elas se baseiam nesses dados. Então, é nisso que a comunicação tem que funcionar. Mas o presidente falar a nação, eu acho extremamente positivo. Estava devendo isso aí para todo mundo. Ele ficou uns meses assim muito em silêncio e o ministro falava uma coisa e ele, de repente, dava uma entrevista e falava outra. Agora está na hora de organizar e passar, como disse a Thaís, se antecipar os fatos. Não adianta agora ir com uma mangueira querendo apagar um incêndio, porque isso também é uma estratégia que a gente sabe que não dá certo. Agora, se a nova estratégia de comunicação do governo está ligada à tal da guerra dos bonés, pelo amor de Deus, não é? Isso que Todos nós aqui já saímos da quinta série faz muito tempo, muito tempo. Não cola, é uma coisa quase que infantilizada, de todos os lados, né? Sim. Que bobagem. E eu achei muito infeliz essa frase, o Brasil é dos brasileiros, não é? E aí a história é que se queria criar um boné para usar na eleição da Câmara, e aí o ministro Sidônio foi ali acionado pelo ministro Alexandre Padilha, e Padilha disse, olha aí, uma genialidade rápida, ele falou, o Brasil é dos brasileiros. Gente, primeiro essa frase, eu falei, eu já ouvi essa frase alguma vez na minha vida, em algum jingle, em alguma coisa. Fui ali dar uma pesquisada, lembrei, anos 40, aquelas músicas de divulgação do Estado Novo, Getúlio Vargas, eram músicas ufanistas, né? Grandiosidade do Brasil, o crescimento, o progresso, o trabalho. Depois quer falar mal do Trump, essa frase, né? era muito usada, o Brasil é dos brasileiros. Isso não tem nada de novo. Segundo, sim, se é um governo que se incomoda com o tratamento que Trump está dando aos cidadãos que não são americanos, como é que a gente fala que o Brasil é dos brasileiros? Primeiro, eu não entendo exatamente o que isso significa, além de um ufanismo meio bobo.
Mas, além disso, escuta, mas a gente não quer atrair estrangeiros para cá, a gente não quer capital de fora. E quem não nasceu no Brasil e mora aqui, o Brasil não é dessa pessoa, que coisa ou que bobagem. E que bobagem a oposição embarcar nisso aí também e fazer a tal da guerra dos bonés, viu? Meus amigos, isso aí para mim já tinha deixado lá no meu tempo de escola. Tempos apocalípticos. Não é? Na verdade, os bonés que são obra de marqueteiro, né, é o problema. O problema é quando entrega a comunicação a quem entende de propaganda somente, acaba acontecendo coisas assim, né? Esses bonés aí no governo foram já uma resposta aos bonés que parlamentares de oposição usaram nos Estados Unidos na posse de Trump, aquele boné do Trump. E aí a resposta é Brasil é dos brasileiros. A gente viu um dia desses aí um ministro falando alguma coisa como Brasil ame-o ou deixe-o. Isso para desdenhar dos brasileiros que foram embora para o exterior, viver no exterior. Não por razões profissionais, mas por opção de vida. E isso aí era um slogan super criticado da ditadura militar, né? Então é preciso ter muito cuidado nessa hora, porque às vezes aquela sacada genial do publicitário não é exatamente uma coisa nova e nem é politicamente adequada. Vamos fazer contato com a reportagem em Brasília. O João Pedro Melo está de olho no que as autoridades têm programado para hoje. E um destaque é o encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para falar sobre a pauta econômica. João Pedro, qual é a expectativa? Que horas que eles vão se encontrar? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma expectativa de encontro por volta do meio-dia, viu? Mas antes disso, o Hugo Motta comanda uma reunião de líderes com, obviamente, líderes partidários da Câmara dos Deputados para discutir a pauta desse mês de fevereiro. Esse encontro, ontem, ele deu uma entrevista exclusiva aqui ao Grupo Bandeirantes, destacando que quer acertar todo o rito de votações da Câmara dos Deputados nessa reunião de hoje para que as votações comecem a ser feitas aí ao longo da próxima semana. Ontem ele comandou a primeira sessão como presidente da casa. Foram 3 medidas provisórias, 2 de auxílio ao Rio Grande do Sul e uma que liberava crédito também para outros estados do país. E todas as medidas tinham consenso, portanto, foram aprovadas. Hoje, nesse encontro com Haddad, ele vai receber 25 medidas prioritárias do governo federal. E aí vai tratar de orçamento, vai falar sobre aquele projeto que trata também sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e vai falar de outras questões também que devem entrar na pauta, principalmente nesse primeiro semestre. A gente vai acompanhar esse encontro que vai acontecer, como falei, depois dessa reunião de líderes. João Pedro Melo.